Louvado seja o nome do Senhor. Há uma palavra no meu coração, eu quero transmitir à igreja, algo que o Senhor colocou no meu coração no dia de ontem. Aliás, é uma palavra que já há um tempo vem sendo trabalhado na minha mente, vem sendo trabalhado no meu coração, e eu tive a oportunidade de escrever, e eu quero transmitir aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo tem falado à minha vida. Eu quero, nessa noite, também transmiti-la a você, também seja uma palavra que abençoe e direcione esse teu mês, esse teu ano, para a glória do Senhor. Amém? Você pode abrir então a sua Bíblia comigo, em Salmos capítulo 27. Vamos ler dois versículos, versículos 8 e 9. Salmos 27, versículos 8 e 9. E diz assim a palavra do Senhor: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Amém? Essa palavra então abençoe o teu coração. Vamos orar, vamos pedir direção ao Pai, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, depois de tudo que nós fizemos aqui nesse culto com tanta alegria, depois de mover o nosso coração, Pai, em adoração, em louvor, em gratidão, em oferta diante do Senhor, nós agora queremos orientar a nossa mente, o nosso foco, somente aquilo que o bom pastor tem para falar às suas ovelhas. Fala conosco, Senhor Deus, para que sejamos ministrados e tenhamos com o que orar, uma base sólida para fundamentar a nossa vida. É a nossa expectativa nessa noite. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. O tema que eu quero compartilhar contigo essa noite é buscai. Amém? Buscai é a palavra de ordem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, Diácono Edson. Irmãos, Deus falar não é algo simples, não é algo natural, pelo contrário, é sobrenatural, amém? Na última pregação, no ano passado, estava falando a respeito de Davi, que maravilhado com a grandeza de Deus, vai perguntar no Salmo 8, versículos 3 e 4, o seguinte: ele pergunta: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Veja, algo que eu percebo em Davi é que ele baseia toda a sua vida em deslumbre. E eu acredito que é isso que falta a muitos hoje em dia. Deslumbrar, segundo o nosso dicionário, é embaçar por excesso de luz ou brilho os olhos ou a visão, causar ofuscamento nos olhos ou na visão de alguém, ofuscar, turvar. Davi, ele entende isso, tudo na vida de Davi era ofuscado por essa glória. A glória de Deus, ao penetrar na sua vida, ao alcançar a sua vida, ao participar da sua vida, toca e ocupa todas as outras áreas. A visão dessa glória interfere na maneira como Davi consegue enxergar qualquer outra coisa. De modo que ele não conseguia mais olhar para os céus e enxergar só aves. Ele não conseguia olhar para o céu e enxergar só nuvens. Ele não conseguia olhar para o céu e enxergar só estrelas. A ponto de escrever aqui o Salmo 8. Davi não conseguia olhar para um monte e enxergar só uma formação rochosa. Ele precisava escrever um salmo, Salmo 121, falando a respeito do socorro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi não consegue mais olhar para as coisas da vida e enxergar somente aquilo que todo mundo que tendo visão consegue enxergar. Ele consegue enxergar algo além, algo a mais, um plano de fundo. A beleza da criação revelava a existência de um Criador, e Davi queria conhecer mais o seu Deus.
Tanto que deslumbrar, no sentido figurado, e talvez seja o sentido principal que nós conhecemos, segundo o dicionário, é encher-se de admiração por algo que impressiona pelas suas qualidades superiores ou raras. Causar encantamento, fascinar-se, maravilhar-se, seduzir-se. Então, para Davi, a manifestação de Deus não é qualquer coisa e não acontece a qualquer hora. O mesmo Deus que Davi descreve como aquele que conhece o nosso falar antes que a palavra nos chegasse à boca, é o mesmo Deus que em sua soberania escolheu agir em resposta ao nosso clamor. Ele olha para a majestade no céu e pergunta: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Ele fica assustado, assombrado, maravilhado, deslumbrado. Ele percebe a grandeza desse Deus, e não é natural que um Deus desse esteja dando sopa e mole por aí. Ele não fica falando o tempo todo. Ele não é encontrado nas esquinas. Você liga a televisão, não se fala o tempo todo sobre ele. Há algo além que precisa ser vivenciado. Esse Deus, então, que sabe de todas as coisas, que estabelece cada uma delas, escolheu responder ao seu povo, aos seus filhos, aqueles que se chamam pelo seu nome, através de uma busca, através de uma oração. Jeremias capítulo 33, versículos 2 e 3, você conhece. Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Como ele escolheu estabelecer as coisas? Dizendo o seguinte: invoca-me e te responderei. Existe uma ordem, existe um princípio, existe um caminho. Deus não responde sem que antes seja invocado. Senhor é o seu nome, resolveu estabelecer um princípio. Primeiro invoca-se o Senhor, depois vem a resposta da parte dele. A gente vai ver isso já no início da vida, quando a gente vê lá em Gênesis deixa registrado para nós. Daí então começou-se a invocar o nome do Senhor. Deus soberano, poderoso, criador de todas as coisas, escolheu estabelecer primeiro que se invoque para que haja uma resposta. E nessa resposta, disse Jeremias: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Então, quando Davi diz no versículo 8 a seguinte sentença: ao meu coração me ocorre, é o texto que a gente leu inicialmente. Quando ele declara para nós: ao meu coração me ocorre, Davi está sugerindo que Deus deixa pistas do seu querer em nós e as suas impressões ao nosso redor. É o que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo simplesmente que Deus falou: busque a minha presença. O que Davi escreve para nós aqui em várias versões, não só na nossa revista atualizada, é que o que dá a entender aqui é que há uma impressão no coração de Davi de que Deus o está convidando para algo mais. Ao meu coração me ocorre. O que Davi está dizendo é que Deus deixa pistas do seu querer e da sua vontade em nós. Nem tudo vai ser escancarado, nem tudo vai ser explícito, mas algumas coisas podem ser implícitas e podem ser experimentadas. Ele entendeu, ele percebeu que Deus o estava convidando para algo mais. Davi sente pelas coisas que estão acontecendo que Deus o está chamando para a intimidade. Amém? E como é que ele entende isso? Como é que Davi entendeu isso a ponto do seu coração dizer: ao meu coração me ocorre? Me parece que Deus está me chamando para buscar a sua presença, buscar o seu rosto, buscar a sua face. Ele descobre isso ao perceber que a face do Senhor não está tão visível como em outras oportunidades. No versículo anterior, que é o versículo 7, olha o que a palavra de Deus diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo.
Compadece-te de mim e responde-me. Opa, peraí, não é automático? Não foi automático? Não foi de primeira? Davi não falou e Deus respondeu? Como assim? Só que aqui há um detalhe, o íntimo, ele percebe logo quando alguma coisa mudou. Quem é íntimo percebe quando algo muda. Quem começou um relacionamento agora ainda não percebe essas nuances, mas aqueles que estão há mais tempo de casado, aliás, Bispo Gustavo e Bispo Arlete ontem, 29 anos de casado, né? Eita glória! Vamos orar no final do culto, né? Pelos nossos bispos, vamos celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Não, aplaude com força aí, aplaude com alegria. Que bênção, glória a Deus. Então veja, o íntimo ele percebe quando alguma coisa mudou. Você está falando de um jeito, de repente a entonação mudou. Opa, peraí, fiz alguma coisa. Sim ou não, bispo? Peraí, a Arlete está falando de um jeito, de repente mudou. Estou falando aqui, amor, de repente Guilherme. Falei, meu Deus do céu, já não é mais amor, já não é mais bênção. O íntimo percebe quando alguma coisa muda num falar. Davi estava dizendo aqui a respeito da resposta do Senhor instantânea, mas de repente ele fala, Senhor, me ouve. Eu estou clamando, me responde, Senhor, compadece-te de mim, eu clamo, eu preciso. Só quem é íntimo sabe quando alguma coisa muda. A face do Senhor estava o tempo todo disponível ali para ele, era fácil ter esse relacionamento. Mas o que ele diz no capítulo 25 de Salmos, versículo 14, é que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, peraí, Deus, o que está acontecendo? É o que Davi então começa a perguntar. Peraí, já sei, vou buscar ao Senhor. Porque ele está perguntando e dessa vez Deus não responde. Ele poderia falar assim, Deus está ocupado. Ele fala, não, peraí, o meu coração me ocorre. Alguma coisa mudou. Buscarei a sua presença. Alguma coisa mudou. Antes era mais rápido, mas de repente, de uma hora para outra, alguma coisa mudou. Antes de eu ficar nervosinho, antes de eu ficar entristecido, antes de eu ficar desanimado, peraí, o meu coração me ocorre. Alguma coisa aconteceu, eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso buscar a sua face. E o que é buscar? Buscar, segundo o dicionário, é esforçar-se por achar ou descobrir. Buscar é esforçar-se por achar ou descobrir alguém ou alguma coisa. O que é buscar? Buscar é examinar minuciosamente. É investigar, é pesquisar, é esquadrinhar. Davi fala, peraí, alguma coisa mudou na nossa dinâmica. Não vou me afastar, não vou me distrair com outras coisas. Vou examinar, peraí, ao meu coração me ocorre, vou buscar. E nós buscamos quando não encontramos aquilo que desejamos. É ou não é verdade? Quando a gente tem tudo próximo, quando está tudo perto, quando as coisas estão a gente já está familiarizado com a posição de cada uma delas, a gente segue a nossa vida quase que no automático. Afinal de contas, todas as coisas que nós precisamos estão ali, fácil ao nosso alcance. Mas a partir do momento em que falta uma coisa que é necessária, nós precisamos buscar. Nesse momento de mudança, eu ainda não tenho água filtrada, eu tenho que buscar água, a água me é necessário, eu preciso buscar, eu preciso me esforçar, eu preciso sair do conforto da minha casa, eu preciso ir até o lugar onde eu possa encontrar essa água, eu preciso buscar. Nós buscamos quando não encontramos com facilidade aquilo que antes estava disponível. Estava tudo bem, eu orava e só agradecia, as coisas estavam maravilhosamente bem, de repente ficaram difíceis. É para eu parar? Não, é para eu buscar, para procurar entender o que mudou, porque agora eu não encontro com facilidade. Nós buscamos quando algo está faltando, sim ou não? Se estivesse ao nosso lado, não precisaria buscar, já estava ali disponível. Buscar é um esforço para ter o que é necessário.
Buscar é um esforço para ter o que é necessário. A última vez, buscar é um esforço para ter o que é necessário. Dá para viver sem o que é necessário? Mas se está faltando naquele momento, é necessário que haja uma busca. E aí você pode falar assim, mas como Deus está na minha vida, também estava na vida de Davi, e mesmo assim havia uma sugestão do Espírito no seu coração, de que ele deveria buscar a presença do Senhor. A maioria das provações acontece quando Deus resolve esconder um pouco o seu rosto de nós. E eu estou falando aqui para crente, tá? Não estou falando aqui para o ímpio. Não estou falando aqui, é óbvio que existem consequências, provações, tentações que são ocasionadas pelo pecado. Mas eu estou falando de uma pessoa santa, de uma pessoa que vive em comunhão com Deus, em intimidade, em fidelidade ao Senhor. Existem momentos na nossa vida em que nós somos provados, e eu creio que a maioria deles acontece quando Deus resolve esconder um pouquinho o seu rosto de nós. E Deus faz isso de vez em quando. Deus faz isso para ajustar o nosso relacionamento com Ele. Salmos 30, versículos de 6 a 8, o mesmo Davi passa por isso. Ele falou, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, no meu relacionamento com o Senhor, jamais serei abalado. Ele estava vivendo a melhor fase da sua vida. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste, escondeste um pouquinho o rosto. Fiquei logo o quê? Conturbado. Deus não fugiu, Deus não saiu do local, Deus não se ausentou, Ele só virou um pouquinho o rosto. Davi ficou perturbado. E aí, olha o que gerou no coração de Davi. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Então Deus, para ajustar o nosso relacionamento com Ele, muitas vezes, no melhor momento da nossa vida, vai falar assim, vamos ver se esse cara compreende que a importância maior não é o que ele está vivendo, mas quem está com ele ali naquele momento. Então ele vira só um pouquinho o rosto. Davi logo ficou perturbado, ele achava que nada iria abalá-lo, nada, mas foi só Deus virar um pouquinho o rosto, ele já ficou louco, conturbado. Então, para a gente encerrar aqui, Davi tem um desejo no versículo 4 do Salmo 27, que é o texto que nós lemos, e é um versículo que você conhece. Há um desejo legítimo, sincero, verdadeiro no coração de Davi. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. E alguns versículos depois, Deus responde a Davi. O versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscarei, Senhor, a tua presença. É Deus respondendo a Davi. Davi, antes de você empreender essa busca, antes de você voltar o seu foco e a sua atenção totalmente para isso, há uma outra coisa que eu quero para você primeiro, Davi. Busque a minha face. Qual era o desejo imperioso do coração de Davi? O que ele queria buscar acima de todas as coisas era estar na casa do Senhor todos os dias. E antes que isso acontecesse, Deus tinha para Davi uma outra coisa em mente. Fala, Davi, antes de você empreender todos os seus esforços para isso, busca a minha face, busca a minha presença, porque todas as nossas intenções, por melhores que sejam, sem a vontade de Deus, são só intenções. Mas quando alinhadas ao propósito de Deus, são proféticos, são profundos, são verdadeiros, são excelentes, são maravilhosos para a nossa vida. Para Davi bastava ele estar na casa do Senhor todos os dias, mas para Deus, ele fala, Davi, antes de estar na frente das pessoas, antes que as pessoas vejam o que você está fazendo na casa do Senhor, eu peço a você, busque-me em primeiro lugar, busque a minha face. A outra coisa que eu quero para você, antes das suas melhores ideias para o ano de 2025, busca a minha face. Antes dos objetivos, dos sonhos que você quer liberar sobre a sua casa e sobre a sua família, busque a face do Senhor.
Antes de qualquer empreendimento ou tentativa de sucesso que seja para a glória de Deus, há um desejo no coração de Deus prioritário para nós: busque a minha face. Antes de tentar qualquer coisa, antes de falar assim, eu vou fazer qualquer coisa, Davi, busque a minha face. Ao meu coração me ocorre, Senhor, eu vou fazer isso. Não rejeites mais, não vire mais o seu rosto, pelo contrário, eu estou aqui, eu percebi que o Senhor virou a cara. Me mostra por quê. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim esse ano. Melhor do que os meus objetivos, propósitos, sonhos, desejos, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser produto da minha própria imaginação, eu quero ser fruto do teu propósito para a minha vida. Se eu fosse citar todas as vezes que a Bíblia nos convoca à oração, a gente não sairia daqui hoje. Mas acontece que tudo aquilo que Deus destaca na sua palavra, Ele quer destacar na nossa vida. É algo que eu percebo aqui. Tudo aquilo que Deus evidencia na sua palavra, é porque Ele quer evidenciar na nossa vida. Então, se Deus fala a respeito de oração, é porque Ele espera que nós sejamos pessoas, uma igreja que ore. Se Deus fala e dá foco e dá ênfase à santidade, à fidelidade, à obediência, é porque Ele quer que nós sejamos santos, fiéis e obedientes. Tudo aquilo que Deus enfatiza na sua palavra, Ele quer enfatizar na nossa vida. Tudo aquilo que é destaque na palavra de Deus tem que ser destaque na nossa vida também. Senão vai haver uma discrepância muito grande das pessoas olharem para a Bíblia e olharem para nós e falarem, ué, tudo aquilo que Deus evidenciou na sua palavra, Ele quer fazer evidenciar na nossa vida. Eu termino então com Colossenses capítulo 4, versículo 2. Paulo diz para nós: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Eu creio que o Senhor nos chamou esse ano para isso. Eu creio que há um momento propício para nós buscarmos a face do Senhor. Eu não sei o que Deus irá responder ao seu clamor, à sua busca, ao seu coração. Eu não sei quais são as impressões que a sua mente, o seu coração tem tido a respeito do que Deus quer fazer no ano de 2025, mas eu creio que o Senhor está movendo todas essas coisas para um momento de intimidade, para uma vida de comunhão com Ele. O que ocorre ao seu coração? Muito mais do que o melhor desejo que você tem para experimentar em 2025. Seja o desejo de buscar ao Senhor, de buscar a sua face. Sei que há grandes coisas preparadas e reservadas para cada um de nós. Mas a maneira como nós vamos viver e desfrutar de cada uma delas depende da maneira como nós buscamos o Senhor. Muitos vão receber dessas bênçãos e vão se perder. Não sei se eu posso chamar de bênção. Talvez um benefício, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Mas aquele que percebe, aquele que busca, aquele que bate, aquele que procura, aquele que pede, esse encontra. Esse vai receber do Senhor e vai saber como vivenciar as coisas que recebeu. Ao meu coração me ocorre: busque a minha face. Sim, Senhor, buscarei a sua face. Que esse seja seu objetivo para 2025, para esse ano, para a sua família. Eu sei que é muito fácil a gente se envolver com aquilo que as outras pessoas dizem. E como eu falei aqui no início do culto, é sobrenatural, é raro, é superior ouvir aquilo que Deus diz. Ele não está espalhando a sua palavra, Ele não está panfletando a sua palavra aí fora. Não está. Ele é santo, Ele é distinto, Ele é diferente. Ele não lança pérola aos porcos. Ele não está perdendo tempo. Davi, na sua prosperidade, no melhor momento da sua vida, deixa eu virar aqui, deixa eu virar 5 graus aqui o meu olhar. Ai, Senhor, o que aconteceu? Busca a minha presença. Deus não saiu. Para a gente encerrar aqui, lembra do exemplo que eu dei das coisas que estão perto? Não é que sumiu, não é que desapareceu, não é que acabou da sua vida, só não está mais no mesmo lugar que estava.
Deus se move, Ele não é nosso empregado, Ele não depende de nós. O Espírito do Senhor se move nesse lugar. Aquilo que Ele falou ontem pode não ser a mesma coisa que Ele vai falar agora, e nós precisamos buscar. Davi entendeu isso. Buscou uma vez, quando a situação mudou, ele buscou de novo. A comida de ontem pode não servir para hoje. A sua busca de ano passado não vai servir para esse ano. Há uma nova busca. E Deus pode mudar os seus desejos. Davi queria muito, muito, muito estar na casa do Senhor todos os dias. Deus falou: Davi, tem algo melhor e superior para você. Busca a minha face. Eu termino dizendo: Deus tem algo superior, maravilhoso para a sua vida. Deus tem algo específico para você. É individual, é do coração do Pai para você que é filho, para você que é filha. Deus tem algo especial para você. É intransferível, é para você. Busque, busque, busque em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Essa palavra abençoe o teu coração em nome de Jesus. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor nessa noite.